Nas últimas semanas, o mundo ficou chocado com a história do médium João de Deus. Um médium brasileiro muito famoso, que foi denunciado por abusar centenas de mulheres. E tudo isso durante as suas sessões de cura. Hoje, galera, iremos contar pra vocês um pouco mais sobre a história de João de Deus. Quem foi esse cara? Quais foram seus crimes? E será mesmo que ele era um médium paranormal? Ou era apenas um charlatão? Então antes, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Vai deixando o joinha aí, porque mais uma vez a gente só tá fazendo esse vídeo porque vocês pediram. Agora, vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E hoje, galera, iremos contar a história de um cara chamado João Teixeira de Faria, mais conhecido como João de Deus. Ele nasceu na cidade de Cachoeira de Goiás, em 1942, e ficou conhecido como João de Deus no Brasil, por ser um médium com poderes de cura. E a maioria das atividades de João foram feitas na cidade de Abadiânia, no estado de Goiás. Mas com o passar do tempo, ele foi ficando cada vez mais famoso, fazendo excursões por todo o Brasil, inclusive pelo mundo. Ele já foi para vários países da Europa, Estados Unidos e Nova Zelândia, e com isso ficou conhecido mundialmente como John of God. Ou João de Deus, né? Inclusive, nos anos 2000, João fez participação em vários programas de TV e se tornou o médium brasileiro mais famoso da atualidade. Parecia que todo mundo amava e respeitava esse cara. Uma das coisas fundadas por João foi a casa de Dom Inácio de Loyola. Ele criou essa casa em 1976, com o intuito de atender pessoas e fazer orações. Essa casa, galera, atendia mais de 3.000 pessoas por dia e aparentemente não cobrava pelas consultas, era tudo grátis. Porém, depois da sessão, as pessoas eram sujeitas a comprar medicamentos, ervas sagradas que curariam e deixariam as pessoas melhores. E esses remédios milagrosos eram vendidos na farmácia JTF. JTF é as iniciais de João Teixeira Faria, o verdadeiro nome de João de Deus. E essa empresa farmacêutica que vendia esses remédios sagrados pertencia a Ana Keila de Faria, a atual esposa do médium. Ou seja, a consulta e os tratamentos eram gratuitos. Porém, João prescrevia remédios especiais que deveriam ser comprados naquela farmácia, para as pessoas se sentirem melhor. E na verdade, galera, depois de muitos estudos, foram descobertos que esses remédios não eram nenhuma erva sagrada ou algo do tipo. Se tratava apenas de alguma semente ou alguma coisa de maracujá, que era vendida a um alto preço, mas na verdade não tinha nada de especial ali. Estima-se que com esses remédios, João de Deus faturava mais de 14 milhões por ano. Só que não era só isso, galera. A casa de João de Deus vendia águas energizadas e também banhos de cristais. Coisas que eram vendidas a partes e que nunca foi provado se realmente funcionavam. E com isso, João de Deus ganhou muito dinheiro em cima das fés das pessoas. João de Deus é um médium diferente de Chico Xavier, por exemplo. Já que Chico Xavier dedicou toda a sua vida ao chamado de Deus, ao espiritismo. Já João de Deus, mesmo sendo um médium, era uma pessoa totalmente comum, nada de médium, cheio de ganâncias e com muita promiscuidade na vida dele. Uma grande promiscuidade que levou ele a ter 11 filhos, cada um com uma mulher diferente. Sem contar que esse cara não é só médium. Devido a muito dinheiro, ele acabou se tornando um grande empresário, tendo propriedades rurais, fazendas, imóveis e até mesmo sócio e vendedor de medicamentos manipulados. E segundo as pesquisas, João de Deus é dono de várias fazendas, sendo a maior dela avaliada em 2 milhões de reais. Além das 4 fazendas, João de Deus tem mais de 28 imóveis na cidade de Abadiânia, no estado de Goiás. 28 imóveis que são alugados para seus pacientes. Além disso, João também tem um avião. E não sabemos então exatamente qual é a fortuna que João de Deus tem. Mas nos últimos dias, quando a ficha de João de Deus acabou caindo, foi vista e noticiada uma transferência de 35 milhões de reais, o que levantou suspeita que ele poderia estar querendo subornar alguém. Já já vamos chegar nos crimes que João cometeu. Mas continuando falando de sua fama, João de Deus já atendeu espiritualmente diversas pessoas famosas, como por exemplo o ex-presidente Lula, a Dilma e a Xuxa. Fora várias celebridades internacionais, como a modelo Naomi Campbell e o artista Paul Simon. Inclusive, galera, ele foi até entrevistado no programa da Oprah. O cara não era qualquer um, ele era um médium de sucesso no mundo inteiro. Cheio de dinheiro, imóveis, avião particular, influência política e muitos planos de expansão. Aparentemente uma vida de total sucesso, que estava indo muito bem. Mas por trás das coisas nem sempre é assim. Mil maravilhas. Às vezes existe um podre por trás do sucesso. O que João não esperava é que seus segredos ocultos seriam revelados. E foi exatamente isso que acabou derrubando um dos maiores médiuns do Brasil. No dia 7 de dezembro de 2018, durante um programa de televisão, 10 mulheres acusaram João de Deus
Deus de terem sido violadas, abusadas por ele. E esses crimes teriam acontecido durante sessões espirituais na casa do Inácio de Loyola. Ou seja, a casa espírita de João de Deus tinha caído. E ao invés de João fazer sessões espíritas ou curar seus pacientes em sua casa, durante suas sessões acabou aproveitando de muitas mulheres, aproveitando da crença delas para abusar elas. Depois das 10 mulheres terem se pronunciado no programa, um monte de outras começaram a aparecer. E no dia seguinte, um jornal famoso já publicou mais 3 mulheres que haviam denunciado João de Deus. De acordo com as mulheres, olha só o que João de Deus fazia. Ele dava um jeito de ficar sozinha com as mulheres dentro da sala e falava para elas que elas tinham sido escolhidas por Deus para serem curadas, mas que para alcançar a cura, elas tinham que fazer tudo o que João pedisse. Ele então pedia para elas tocarem suas partes íntimas, ou às vezes ele tocava nas partes íntimas delas. E em alguns casos acontecia até pior. João de Deus pedia para as mulheres se deitarem, tirava a roupa delas e depois fazia o pior, galera. Não sei o que passa na cabeça de um cara desse, e muito menos na cabeça da pessoa em confiar num cara desse, né, mano? Depois que então algumas tiveram coragem de denunciar primeiro, poucos dias depois, centenas de denúncias apareceram, e foram todas recebidas pelo Ministério Público de Goiás. Inclusive, galera, no meio dessas mais de 100 mulheres, havia uma que era filha de João de Deus, que relatou em uma reportagem pública que foi assediada pelo pai quando ela tinha 10 anos de idade, e isso teria rolado por 4 a 5 anos. E aí não demorou muito para denúncias do país inteiro aparecerem, e até mesmo em outros países, como de mulheres da Alemanha, Austrália, Bélgica, Bolívia, Estados Unidos e Suíça. Caraca! E depois disso começou a chegar tanta denúncia que o Ministério Público teve que montar uma força-tarefa para receber e apurar centenas de denúncias do mundo inteiro. É, galera, a casa de João de Deus caiu. De Deus, João não tinha nada. Então, 7 dias depois de rolar a primeira denúncia, no dia 14 de dezembro, a justiça decretou a prisão preventiva de João de Deus, um médio de 77 anos, que abusou mais de 300 mulheres e que atualmente conta com mais de 500 denúncias. A princípio, quando a máscara dele caiu, ele ficou foragido, escondido em um dos seus sítios, na zona rural de Abadiânia. E depois então de ficar 2 dias foragido, João de Deus se entregou para a polícia. E no mesmo dia em que ele se entregou, ele foi levado para uma delegacia de Goiânia, onde prestou vários depoimentos. Mas por incrível que pareça, alguns imprevistos estranhos e paranormais aconteceram. Segundo alguns relatos dos investigadores que estavam presentes na delegacia, no momento em que João de Deus chegou na delegacia e começou a depor, o computador que estava sendo usado para registrar as alegações pifou e queimou do nada. E antes mesmo do PC queimar, a delegada Carla Fernandes disse que apertavam a tecla do computador e o PC ia preenchendo uma sequência de letras aleatórias. Como se alguma força paranormal estivesse ajudando João de Deus, ou sei lá, né, evitando ali que ela pudesse digitar normalmente. Põe um gravador então, né? Aí vai... Distorce a voz. Nesse mesmo dia, com essa mesma delegada, aconteceu outra coisa surpreendente. A delegacia estava muito quente, então a delegada decidiu ligar o ar-condicionado. Porém, ela teve que usar uma extensão. Mas quando ligou, o fio explodiu e ainda queimou o frigobar. Todos que estavam dentro da sala não entenderam o que aconteceu e começaram a gritar. Mas calma que ainda tem mais. O depoimento de João de Deus estava marcado para ser na cidade de Anápolis, uma cidade próxima da capital goiana. E normalmente, para todo depoimento, é necessário um escrivão. Porém, o escrivão responsável não pôde comparecer no dia, pois quando ele estava a caminho da delegacia, ele foi atropelado e quebrou o braço. Então passaram o depoimento de Anápolis para Goiânia, onde ele foi interrogado por mais de 2 horas. Nesse interrogatório, João de Deus negou todas as acusações feitas contra ele e ainda tentou desqualificar as mulheres que o denunciaram, dizendo que todas elas teriam se juntado para derrubar ele por algum propósito. Não, mas como que esse cara fez isso com tanta gente e demorou tanto para essas pessoas se pronunciarem, mano? Medo, né, mano? Ele apresentava versões muito diferentes do que eram relatadas e dizendo que, por regra, o atendimento era feito de forma coletiva e não em cômodos individuais como as vítimas alegavam. E a delegada disse que depois que João for preso, as denúncias tendem a aumentar, pois com a prisão dele, as vítimas estarão cada vez mais encorajadas a denunciar seus crimes. E o advogado dele, Nada Bobo, disse que os casos têm que ser analisados com calma e falou que as pessoas que o denunciaram querem se aproveitar da situação e pedir dinheiro para o médium. E o advogado ainda alegou que a filha do médium tem históricos de internações e problemas psicológicos e que a justiça não deve acreditar nas palavras dela. É claro, problema psicológico depois que o pai abusa da filha, mano. O cara já fala isso pra tirar a razão da pessoa. Não tem essa, pô. E o advogado ainda encerrou dizendo que o motivo de ter centenas de denúncias é por causa de uma suposta perseguição ao médium para destruírem a sua imagem. Atualmente, João de Deus está preso no núcleo de custódia de Aparecida de Goiânia. E como já falamos, as denúncias já passaram de 500.
E agora a polícia também investiga uma nova denúncia. João de Deus também teria vendido pedras preciosas falsas. Parece que a polícia ainda tem um longo trabalho para ser feito. Muitas coisas a respeito de João de Deus vão ser descobertas nos próximos dias. E esse, galera, não foi o primeiro, nem segundo, nem o terceiro crime cometido por João. Ele já foi preso por charlatanismo e já foi até envolvido em um assassinato de um taxista de Goiânia. E esteve envolvido num contrabando de materiais radioativos. E nas suas sessões médiuns, onde fazia cirurgias espirituais, João cortava seus pacientes com bisturis e tesouras, sem nenhum tipo de esterilização, cortando as pessoas, passando a lâmina nos olhos, sem nenhum resultado aparente. Pois é, esse é o João de Deus. E com certeza mais coisas erradas irão aparecer. A história desse cara chocou o mundo inteiro, e não é pra menos, né, galera? Um cara que se passa como médium, curador, salvador. O nome de Deus ainda. E que na verdade estaria enganando e aproveitando das pessoas. Tanto fisicamente quanto financeiramente. O cara ficou rico às custas da crença dos outros, mano. E ainda abusou de mulher, mano. E ele ainda dizia que se não fizesse o que ele estava pedindo, Deus não ajudaria elas. E como já falamos, galera, muitas mulheres ficaram em silêncio por medo. Até porque aparentemente o cara era um cara sagrado, respeitado, não fazia coisas erradas. E sem contar também que todos os crimes eram cometidos dentro da sua casa espírita. Ou seja, se alguma mulher gritasse lá dentro, alguma coisa de pior poderia acontecer com elas. E como sempre, mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona. E agora esperamos que a justiça seja feita. E uma curiosidade então, só pra fechar. A delegacia onde aconteceu aqueles casos paranormais com João de Deus disse que João não é um homem comum, que ele realmente tem poderes divinos. Divino eu não sei, agora se ele... dinheiro ele tem pra pagar. Agora, poder sobrenatural do capiroto eu já não sei, né? Mas é isso, galera, esperamos que ele pague por tudo que ele fez. E esse, galera, foi mais um vídeo aqui do canal Você Sabia? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou e não deixou o like até agora, clica aí no joinha. Vamos fazer esse vídeo ser assistido por maior número de pessoas possíveis, para conhecer a história desse cara e também para fazer as pessoas não ficarem quietas. Se acontecer algum problema, galera, denuncie. E também abrir os olhos para realmente ver a pessoa que você confia. E esse foi o vídeo de hoje então, galera, espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva logo agora. E se tiver Instagram, siga a gente lá. Lucas Marques, Dani Molos e Você Sabia Vídeos. Ficamos por aqui então, até o próximo vídeo. Veja o vídeo de ontem e aguarde o vídeo de amanhã. Ficamos por aqui, estudo pessoal. Valeu!